Agro Record News. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, NPS em grano no único. Oi, bom dia para você. O Agro Record News está no ar e começa com notícia boa, viu? Porque a produção brasileira de grãos pode bater um novo recorde, segundo a Conab. Destaque para arroz, feijão e soja. O volume colhido de arroz e feijão cresceu nesta safra. A alta é por causa da ligeira recuperação da área plantada em meio aos desafios climáticos que o país tem enfrentado. De acordo com a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, a produção de grãos tem potencial para bater um novo recorde na série histórica e atingir quase 327 milhões de toneladas. Como a gente teve uma elevação de preço de arroz, chegamos aí no momento do plantio com um cenário atrativo para o produtor. Então, o preço elevado, querendo ou não, vai refletir nessa expansão diária, que é importante até para regular preços, além, claro, das políticas públicas que têm sido feitas por parte do governo federal de incentivar a expansão diária de arroz. Então, com isso, a gente chega a essa expansão para a próxima área, que, consequentemente, deve refletir numa maior produção, que, consequentemente, também deve refletir aí no arrefecimento dos preços internos de arroz. Bom momento também para o produtor de soja. Com a alta liquidez no grão, a expectativa é de crescimento nas exportações. A área plantada no Brasil pode passar dos 47 milhões de hectares e a produção deve crescer quase 13% na comparação com a safra anterior. Nós notamos no Brasil, de forma geral, a soja ela entrando em áreas de muitas outras culturas, né? E cana em São Paulo seria mais uma cultura que sofre dessa retração diária em virtude de uma soja com uma boa liquidez de mercado e uma boa rentabilidade. Como eu destaquei anteriormente, essa evolução da soja a gente já nota uma redução para a próxima safra, mas apesar disso ainda é estimado um crescimento de soja. A produção do algodão também tem cenário positivo. A área destinada à cultura da fibra nesta temporada pode chegar a 2 milhões de hectares, um aumento de 3,2% em relação à safra passada. A expectativa é que sejam colhidas mais de 3 milhões de toneladas da pluma. O algodão ele vem numa tendência de incremento diária. A rentabilidade de algodão, sem dúvida nenhuma, com os grãos que competem por área na segunda safra, tem sido determinante nesse crescimento. E, além disso, a gente vê uma demanda crescente internacional por algodão brasileiro. O algodão brasileiro ele tem se apresentado no mercado internacional com bons preços, o algodão brasileiro, e além dos bons preços também, uma fibra de excelente qualidade. Com isso tudo, a gente vem ganhando aí de forma consistente mercado, e as nossas exportações elas vêm amparando aí esse crescimento do grão. Nas lavouras de milho, a produtividade deve aumentar nesta temporada. A estimativa é de sejam colhidas quase 120 milhões de toneladas. No mercado interno, é esperado o aumento da procura do milho para a produção de etanol. Segundo a Conab, a produção desse biocombustível deve crescer 17% nos próximos meses. A gente está trabalhando com a recuperação de produtividade e, atrelada a essa manutenção diária, a gente projeta uma safra maior, a safra 24-25 de milho. O que é importante colocar é que, apesar dessa estabilidade diária, a gente continua na tendência de concentração produtiva na segunda safra. Então, a primeira safra a gente está trabalhando com a tendência de queda produtiva, e essa queda, basicamente, vai ser compensada por uma expansão diária de segunda safra de milho, que a gente também projeta uma melhor rentabilidade para o produtor no segundo semestre. As exportações de carne suína cresceram em agosto. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, o resultado foi o segundo melhor da história. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, em agosto deste ano foram exportadas 118.100 toneladas, crescimento de 4,7% na comparação com o mesmo mês do ano passado. O volume é o segundo melhor resultado mensal da história do setor. A receita também seguiu a tendência e teve uma alta de mais de 9%. O número ultrapassou 270
$86 milhões. Segundo a BPA, esse é o melhor resultado histórico mensal para o mês de agosto. No relatório consta ainda que houve recorde para o mês também na receita em reais, com 1 bilhão e 534 milhões, crescimento de 23,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Quando olhamos para o acumulado do ano, o Brasil já exportou mais de 870 mil toneladas, o que representa um incremento de quase 8% em relação ao janeiro-agosto de 2023. Sobre a receita em dólares, entre janeiro e agosto deste ano, o resultado alcançou 1 bilhão e 885 milhões, queda de 1,6% na comparação com o acumulado do ano passado. Já em reais, o número foi de 9 bilhões e 888 milhões, crescimento de 3,1%. São números muito positivos e que vêm na esteira também de uma diversificação de mercados. Pela primeira vez, depois de muitos anos, por 2 meses seguidos, as Filipinas assumiram a primeira colocação entre os principais destinos da nossa carne suína. A China continua na segunda colocação, mas com retração em relação àquilo que foi o ano de 2023. Por sua vez, destaque muito positivo também para o Chile, que incrementa 48% as suas compras do Brasil. Para o Japão, um mercado de altíssimo valor agregado que nesse ano de 2024 já comprou 170% a mais do que comprou no ano de 2023, de janeiro a agosto. Isso muito em função também de uma redução das exportações de carne suína do principal exportador mundial, que é a União Europeia. Santa Catarina segue como o maior exportador de carne suína do Brasil, com embarques de 62.500 toneladas em agosto. Rio Grande do Sul exportou 26 mil toneladas. Em seguida estão Paraná, com 16.700 toneladas, Mato Grosso, 3.200 toneladas e Mato Grosso do Sul, com 2.500 toneladas. Então as perspectivas são positivas para o Brasil, como eu disse, o segundo principal resultado da nossa série histórica e com perspectivas bastante positivas para que a gente possa atingir um recorde no ano de 2024. Os preços da carne bovina atingiram o maior valor do ano. Entenda agora o porquê. Com o aumento no consumo da carne de boi e a menor oferta dos frigoríficos, principalmente nos atacadistas da Grande São Paulo, o valor de todos os cortes com osso levantados pelo CPEA tiveram valorização de cerca de 4% nos últimos dias. Por isso, a carcaça casada do boi gordo, a junção do traseiro, do dianteiro e da ponta de agulha, vem sendo negociada no maior patamar nominal deste ano. Cada vez mais tomar aquele cafezinho está pesando no bolso, é que o preço já subiu bastante e pode aumentar ainda mais. A Cecília não resiste àquele cheirinho que toma conta da casa. Ela garante que o cafezinho traz alegria, energia para a família. Você toma um café, você tem mais disposição para enfrentar o dia. Ela mantém o hábito. Preparou pra gente um café encorpado, como faz 2 vezes por dia em casa. Só a marca preferida é que mudou. A gente pegou e começou a comprar essa daí. Mais barata. Mais barata. A razão disso é economia. A bebida está cada vez mais cara. Nos últimos 4 meses, o preço do café subiu 35%. Então, para não dar tanto prejuízo aqui para dona Cecília, eu vou tomar só um golinho, pode ser? Pode. Então vamos lá. À vontade, vamos. Em agosto, o quilo do café pago pelo consumidor alcançou um preço médio de quase R$40 no país. 4 meses antes, em abril, custava menos de R$30. O preço do café em agosto subiu em 17 capitais que foram pesquisadas pelo DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Goiânia teve o maior aumento, 13,75% de julho para agosto. No supermercado, o Gleidson procurou e... Achou algum café barato? Não.
Tá pagando mais caro. Mais caro. Agora subiu de novo, né? Subiu. Não sei qual é a causa não sei te dizer qual é a causa não. Esta alta do preço do café se deve a uma oferta restrita de grãos no Vietnã, segundo o maior produtor do mundo, ao aumento de preço no mercado internacional e ao tempo seco e queimadas que tem atingido grandes áreas de plantio, especialmente em São Paulo. O clima tem influenciado o preço devido à insegurança que gera no mercado. Segundo a ABIC, Associação Brasileira da Indústria de Café, o valor deve subir mais, de 10% a 15% nos próximos 40 ou 60 dias. A gente observou uma desvalorização do real, da nossa moeda, esse ano. E quando a nossa moeda vale menos, a gente tem menos capacidade de pagar pelo café, né? E o produtor, inclusive o produtor local, prefere exportar para outros países. Então, aqui no nosso mercado interno, o café fica mais caro. Neste supermercado, o preço de meio quilo de café em pó vai de R$19 a R$27. Segundo esta fiscal da loja, quando há uma boa negociação com o fornecedor, o café entra em promoção. Assim, a venda é garantida. Mas, de forma geral, tem sido uma luta não repassar este aumento de preços. Se passar tudo, a gente perde venda, né? A gente tenta negociar com os fornecedores para tentar o repasse para o cliente ser o menor possível. Na cultura do algodão, tudo se aproveita. Você confere agora como é a produção do óleo em uma indústria em Mato Grosso. A pluma branquinha encanta os olhos de quem vê uma plantação de algodão pela primeira vez. Daqui saem as fibras utilizadas para a confecção de roupas, tecidos, lonas e até materiais médicos. Após a retirada da fibra do algodão, restam apenas alguns pequenos caroços, que por muito tempo não tiveram utilidade para produtores e indústrias. Mas com o avanço da tecnologia e das pesquisas na área, surgiu a possibilidade de processamento do caroço e um dos produtos obtidos é o óleo de algodão. E aqui é onde se inicia todo o processo. O caroço de algodão, ele tem um teor de óleo de 18% a 22%, né? Então, desse percentual, nós extraímos em torno de 10% a 12%. O caroço, então, é levado até um triturador e, em seguida, vai ao cozinhador, onde é submetido a uma alta temperatura até formar a chamada torta de algodão, um subproduto muito utilizado na nutrição de animais ruminantes. Posteriormente, o caroço ser triturado, ele é transportado através de um elevador para o cozinhador, né? Onde é feito o cozimento dessa semente a 100 graus. Após o cozimento, a semente ela entra na prensa, onde é feita a extração mecânica. Nessa extração é separado o óleo vegetal bruto do algodão e a torta de algodão. Então o óleo vegetal é encaminhado para o filtro, onde é feita a filtragem e armazenado em um tanque. E a torta de algodão, ela é encaminhada a um moinho, onde ela é triturada e ela fica disponibilizada para o embarque e comercialização. Depois é feita a separação da torta e do óleo bruto. A última parte do processo é o refino do óleo bruto. Para isso, o produto passa por diversos processos de limpeza e clareamento de acordo com a sua finalidade. Nós temos a opção de refinar o óleo e direcionar para indústrias que produzem biodiesel, né? Temos a opção de direcionar ele para indústrias alimentícias, né? E a terceira opção é para pulverização agrícola. E para garantir a qualidade do produto, tudo que é extraído na indústria passa por testes de qualidade e é acompanhado por uma equipe de laboratório que monitora cada remessa de óleo processado. A industrialização da cadeia produtiva no estado fomenta a economia, gerando emprego e renda com diversos subprodutos obtidos a partir de um pequeno caroço de algodão. Caroço de algodão, quantos subprodutos que vira, né? Nós temos aqui a torta de algodão, o óleo de algodão bruto, óleo de algodão semi-refinado para consumo humano, óleo de algodão semi-refinado para biodiesel e o óleo de algodão para pulverização agrícola, né? Então você vê, de um produto acaba se expandindo um leque de subprodutos, né? Isso acaba gerando na cadeia da indústria empregos, né? Acaba fomentando o município e trazendo renda. Cerca de 10 milhões de litros de leite não foram entregues aos laticínios por causa das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.
Em várias regiões do Rio Grande do Sul, os problemas causados pelas enchentes ainda estão presentes. A área rural foi duramente atingida. Cerca de 10 milhões de litros de leite deixaram de ser coletados. Os laticínios que ficam em áreas atingidas pelas enchentes indicam uma redução de 10% a 15% na captação diária, o que representa, segundo o governo do estado, uma queda de aproximadamente 40% da cadeia produtiva leiteira. Em consequência, os preços do leite tendem a subir. No Rio Grande do Sul, mais de 32 mil produtores de leite foram atingidos diretamente pelas enchentes. Aqui no Vale do Taquari, 2.400 cabeças de gado leiteiro morreram afogadas. Os animais que sobreviveram agora enfrentam a falta de alimento. Quase metade de toda a área de pastagem foi destruída pela correnteza. Mais de 249 mil hectares foram devastados pelas cheias. Muitas áreas vai demorar anos até nós conseguir de novo o perfil de solo que nós tivemos, a cultura que nós tivemos. A propriedade do Emerson foi inundada pelo rio Forqueta. O produtor chegou a colocar a própria vida em risco para salvar 45 vacas leiteiras. O equipamento de ordenha se perdeu. Hoje, 32 mil propriedades vendem matéria-prima para os grandes laticínios do estado. Há 10 anos, eram 80 mil. A defasagem é reflexo de 3 anos seguidos de dificuldades com o clima. Vamos fazer o quê? Fugir também não é fácil. Ir para onde? Né? Isso que eu pergunto assim, vamos para onde? E tem mais reflexo da enchente, viu? Um navio está encalhado no meio de uma plantação de arroz no Rio Grande do Sul. A plantação de arroz irrigado às margens do rio Jacuí, no município de Triunfo, começa a se desenvolver. Mas o plantio é tardio por causa das cheias de maio que inundaram a área. O Edson calcula um prejuízo de 4 milhões de reais na produção. Aqui chegou uns 6 metros de altura a água. E aqui eu perdi tudo. A pressa para o plantio do arroz é para diminuir o impacto das perdas causadas pela enchente. Mesmo estando pertinho de um rio, a irrigação nestas terras está comprometida. É o caso da propriedade do Edson, um navio pesando mais de 1 tonelada, trazido pela correnteza, impede a passagem da água. O navio, com 77 metros de comprimento, teria se desprendido de um estaleiro próximo ao córrego que leva a água até a plantação de arroz. Como o nível da água voltou ao normal, a embarcação ficou presa no meio do arrozal. As informações da Marinha dão conta que trata-se de uma embarcação que entrou em operação em 1995 e estava fora de atividade desde o ano passado. Como trata-se de uma faixa de preservação ambiental próxima a rio, medidas de preservação vão buscar estabelecer as responsabilidades pela prevenção de danos, como vazamento de material contaminante. Avaliar essa carcaça realmente se não tem nenhum tonel, alguma coisa sendo armazenada dentro da carcaça que não dê para ver de longe, né? A Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Estado informou que vai abrir um processo para apurar o caso. O dono do navio deve ser acionado para retirar a embarcação, um trabalho que não será fácil. Por água ou por terra, né? As duas são bem complicadas da execução. A incidência de greening desacelerou no cinturão citrícola de São Paulo. Ainda assim, a pior doença da citricultura ainda preocupa. O levantamento anual da incidência de greening indica que a doença atinge 44% do cinturão agrícola de São Paulo. Esse número corresponde a mais de 90 milhões de árvores afetadas. Apesar de elevada, a incidência foi menor neste ano em comparação com 2023. Segundo o Fundo de Defesa da Citricultura, o Fundecitrus, medidas de controle mais eficazes ajudaram a desacelerar o avanço da doença. Mas o cenário ainda é de preocupação. Hoje, para se ter uma ideia, o greening, segundo a nossa estimativa de safra do começo do ano, ele já é o principal fator de queda aí
das laranjeiras, né, do fruto das laranjeiras. Existem outras pragas, causa mecânica, enfim, e o greening ele acaba liderando essa questão. As altas temperaturas desde o segundo semestre do ano passado podem ser um dos motivos para a desaceleração do greening no estado. Especialistas do setor acreditam que o calor pode ter acelerado o crescimento dos brotos e afetado a multiplicação da bactéria causadora do greening nas plantas. As brotações, quando expostas a uma temperatura muito alta, elas amadurecem mais rápido. E elas amadurecendo mais rápido, a chance do psilídeo infectar aquela planta, a chance do psilídeo se multiplicar naquela planta é menor. Além do que, temperaturas altas, acima de 35 graus, afetam a bactéria, né? Então, são deletérias aí a própria bactéria. As regiões com maiores incidências de greening em 2024 incluem Porto Ferreira, Altinópolis e Bebedouro. O greening ataca todos os tipos de citros e não há cura para as plantas doentes. As árvores novas afetadas não chegam a produzir. As adultas em produção sofrem uma grande queda prematura de frutos e definham ao longo do tempo. O psilídeo é o inseto vetor da bactéria que espalha a doença pelas plantas. A praga foi identificada em 2004 no Brasil e está presente em praticamente todas as plantações de laranja e outras frutas cítricas, como limão, lima e tangerina. O pé doente tem coloração amarelada nas folhas. Os frutos ficam murchos, escuros e pequenos. Para especialistas do Fundecitrus, o controle da doença é de extrema importância para o agronegócio de São Paulo. O estado é o maior produtor de laranjas do país, com 78% do total nacional. No ano passado, a produção foi de mais de 10 milhões de toneladas, de acordo com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento. A orientação do Fundecitrus é que o manejo do greening deve ser ajustado de acordo com a incidência da doença na região onde fica a propriedade. Se o produtor fizer um bom controle do inseto vetor, se o produtor erradicar as plantas contaminadas da sua propriedade, se o produtor adquirir muda de procedência, de viveiros credados e principalmente manejo em conjunto de todos os produtores de região. É muito importante que os produtores façam a visão desse manejo correto do inseto vetor, da erradicação das plantas doentes. Só dessa forma será possível, é possível o manejo da doença nos pomares. Um projeto da Universidade Estadual do Norte Fluminense mostra a importância das árvores para a nossa sobrevivência. Onde há fumaça, existe uma árvore lutando. A professora Débora é coordenadora do projeto Árvores da UENF. Ela recebeu a nossa equipe embaixo da sombra de uma figueira, que é símbolo da universidade, e explica como os bosques e florestas são essenciais neste momento de mudanças climáticas. Nós todos lutamos, e ela é um componente forte nessa luta que acaba protegendo a gente. Então, existe realmente uma amenização do efeito da poluição, mas existe um limite para isso, em que as árvores passam também a ser vítimas. A gente está aqui em um dos bosques da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. E a professora, explica para a gente o que faz o projeto Árvores da UENF. E tem uma coisa diferente aqui numa árvore, que é tecnológica. Explica para a gente, por favor, de que forma as pessoas podem acessar informações sobre esse bosque. Então, Hugo, a gente começou o projeto justamente com essas plaquinhas para mostrar para as pessoas, para passar para as pessoas informações sobre a espécie. Mostre para a gente como é que funciona aqui. Vamos lá. A gente agora... E ele vai para o site que a gente alimenta, Então essa daqui, é uma paineira rosa, sebo especiosa. Mostre para a câmera para a gente lá, por favor. O projeto cresceu e já identifica árvores em locais fora dos campos da UENF. Segundo uma pesquisa realizada no ano passado pelo Embrapa Florestas, um bosque urbano na cidade de Curitiba, no Paraná, reduziu em média
4 graus de temperatura em relação a um ambiente próximo sem o plantio de árvores. Apesar da reconhecida importância das árvores, não faltam exemplos como este, num estacionamento na área central de Campos. A solução fácil pode ser a pior escolha. Isso é uma questão cultural nossa, né? Nós detestamos árvores. Nós achamos que a árvore suja, que a árvore é perigosa, que a gente não pode ficar perto de uma árvore com um carro, por exemplo, que suja o carro também. Então o negócio é cortar. É a maneira mais fácil que existe de lidar com uma árvore, é a eliminação dela, não o tratamento adequado que se deve dar a ela. O longo período de estiagem que expõe bancos de areia no Paraíba do Sul também revela o descaso com as margens do rio, que contam atualmente com um pequeno número de árvores. Você tem uma mata ciliar bem conservada dentro dos parâmetros legais, você contribui muito para o equilíbrio do fluxo hidrológico das bacias, né? Então você evita assoreamento, você evita que haja essa quantidade de enchentes, e a gente tem a seca terrível que está acontecendo hoje. Em grande parte do país, a gente está falando de Amazônia em seca, né? A gente está falando de rios muito baixos, rios grandes, rios largos, né? Sejam frutíferas, compondo o paisagismo, jovens ou imponentes, as árvores continuam resistindo, mesmo sem a ajuda de quem mais se beneficia dessa luta. A gente pode passar muito tempo sem comer, sem beber, mas a gente não pode passar 2 minutos sem respirar. E esse oxigênio sem árvore começa a ficar contaminado por outros gases também, que acabam fazendo mal à saúde da pessoa. Então, a vegetação é fundamental e esse fogo está destruindo essa vegetação. E nós estamos destruindo essa vegetação. Um dia de campo movimentou a região central de Minas Gerais. Na pauta, novas tecnologias e também a importância do agronegócio no estado. Cerca de 200 pessoas, entre produtores rurais, técnicos e estudantes, participaram do dia de campo promovido pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Curvelo, na Fazenda 59, em Monjolos. Entre os convidados, o presidente do sistema FAENG-Senar. A importância para o desenvolvimento é o conhecimento técnico e a assistência técnica gerencial é fundamental. Hoje estamos num dia de campo de 5 cadeias produtivas: pecuária de corte, pecuária de leite, grãos, apicultura, que é mel, e queijos, que é a agroindústria de queijos. Então, nós sabemos que vamos ter desenvolvimento em todas as cadeias, não só da linha branca, que seriam grão, soja, milho e algodão, mas também das outras cadeias. E a importância do produtor conhecer a técnica para a gente continuar desenvolvendo essa importante região, que é a região central mineira. O dia de campo foi marcado pela troca de conhecimento e a apresentação de novas tecnologias e soluções para o agronegócio, principalmente sobre os desafios e as oportunidades do setor na Central Mineira. Essa região Central Mineira, que é uma grande região muito próxima a Belo Horizonte, tem vários fatores importantíssimos. Primeiro é a logística. Nós temos ramais de estrada que nos levam para todas as regiões mineiras e brasileiras. Nós temos um solo muito adequado, terras planas, de topografia boa, um céu razoável que pode ser corrigido com irrigação agora, principalmente com a possibilidade de nós fazermos os barramentos para que a gente possa aumentar o nosso índice de irrigação. O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Curvelo reforçou o compromisso com o desenvolvimento da região. É um momento que a gente tem de encontrar os outros produtores, de trocar ideia, para essa turma nova que está vindo aí, entender as dificuldades do campo. As pessoas têm que deixar de ser fazendeiros e serem produtores rurais, empresas rurais. O evento contou com estações de genética no campo, além de palestras sobre as boas práticas de gestão em propriedades em diversas cadeias produtivas. Essa apicultora falou dos desafios no campo, principalmente para as produtoras rurais. O desafio é maior. Por quê? Primeiro, é difícil de fazer as atividades, é mais pesado para a mulher, realmente nisso o homem é mais forte que nós, eles têm condições de fazer atividades com muito mais rapidez, com muito mais facilidade, mas é uma coisa que dá para a mulher fazer e uma coisa que dá prazer também, porque o prazer é você estar em ação, produzindo algo que você vê o resultado daquilo, isso te dá prazer. Alunos de escolas municipais e estaduais também
também marcaram presença. A iniciativa visa incentivar o interesse das novas gerações pelo campo e promover a educação para o agronegócio. Nós estamos precisando, de pegar esses jovens e pôr eles um tiquinho, envolver eles um pouco com a gente, desde nosso proprietário quanto o funcionário. E nós estamos precisando bem de fazer esse trabalho mesmo, de trazer o jovem para cá, tanto o jovem empreendedor quanto o funcionário, para a gente divulgar mais isso, que, igual eu falo, a nossa mão de obra está ficando muito escassa, sabe? E teve ainda aquele cafezinho bem mineiro. Afinal, o agronegócio do estado precisa ser celebrado. E são dias de campo assim que garantem mais informação ao produtor rural. O 12º prêmio Região do Cerrado Mineiro alcançou um recorde de inscrições de amostras de café. O prêmio é dividido em 3 categorias. Foram 279 inscrições na categoria Café Natural, 78 na cereja descascado e 191 amostras na categoria Fermentação Induzida. A iniciativa visa valorizar o trabalho dos cafeicultores na produção de cafés de excelência e destaca os melhores cafés do Cerrado Mineiro no cenário nacional. Demonstra um grande foco do produtor da região do Cerrado Mineiro, das suas associações e cooperativas na produção de cafés de alta qualidade. Ano a ano, esse prêmio vem crescendo aí as suas inscrições. Após a etapa classificatória, onde os cafés são provados por um júri especializado, será realizada a etapa de ranqueamento dos lotes finalistas. No ranqueamento regional, os 2 primeiros lugares de cada categoria por cooperativa estarão diretamente classificados para a etapa regional, juntamente com outros 24 produtores com melhores pontuações na classificação geral. Todos os 60 finalistas competirão na etapa regional, onde serão eleitos os 3 melhores de cada categoria e os 3 melhores cafés produzidos por mulheres. Na próxima semana, nós teremos aí um júri internacional composto por compradores, parceiros da região do Cerrado Mineiro, árbitros inclusive aí do mercado americano, para poder fazer a etapa ranqueamento regional. Em seguida, a gente vai para o mês de outubro revelar os ganhadores das etapas de cada cooperativa. A região do Cerrado Mineiro abrange 55 municípios e uma área de 234 mil hectares, produzindo aproximadamente 6 milhões de sacas de 60 quilos por ano. Esse volume representa aproximadamente 25,4% da produção de café em Minas Gerais e 12,7% da produção nacional. A cerimônia de divulgação dos cafés premiados será realizada no dia 13 de novembro, em Uberlândia. Lembrando que nós premiamos os 3 melhores cafés de cada categoria e também levamos esses cafés para leilão, o leilão Café Solidário, que acontece durante a própria festa de celebração, e depois o leilão na plataforma digital, para a gente poder atingir um público maior aí de torradores no mundo todo. Um curso oferecido pelo Núcleo Feminino da Coabriel, em São Gabriel da Palha, tem incentivado e dado um forte apoio às cooperadas. A Delma e o marido são produtores de café em São Gabriel da Palha há 27 anos. E há 20 decidiram investir também no cacau. Exatamente na mesma época que se tornaram cooperados da Coabriel. E a cooperativa tem sido de grande importância no sucesso dessa e de muitas outras famílias cooperadas, inclusive quando o assunto é capacitação. Há 4 anos, após inúmeros cursos, a Delma e a família dela começaram também a produzir chocolates. Inicialmente, eram apenas 5 qualidades e hoje são aproximadamente 12. E os produtos são vendidos na loja física montada na propriedade rural e também pela internet para todo o Brasil. E a produtora rural não abre mão da busca constante por conhecimento. Meu filho precisa fazer um curso, a gente apoia. Quando eu vou fazer um curso, eles apoiam, a gente está sempre junto. Quando a gente chega em casa, a gente conversa. O que você aprendeu lá, mãe? Me fala aí. Quando você compartilha em casa, a gente aprende mais ainda, né? E por falar em capacitação, através do Núcleo Feminino da Coabriel, a Adelma acrescentou mais um curso na lista dela. Segundo o presidente da cooperativa, o programa Mulheres em Campo, além de capacitar,
também incentiva a união de forças entre homens e mulheres. Uma parceria com o Senar, para que a gente traga para essas mulheres que compõem esse núcleo aqui conhecimento. Na verdade, o propósito é que a gente traga a mulher para dentro do ciclo produtivo da propriedade. A gente quer fazer essa inclusão porque a gente entende que na família a mulher tem um papel preponderante. É interessante Mulheres em Campo porque desenvolve a autoestima e elas aprendem também a valorizar o produto que elas já fazem, dando para elas uma condição melhor de sustentação da família. É o despertar da mulher quando ela percebe o que ela tem na propriedade e que o que ela tem lá pode agregar valor a esses produtos. Então a gente trabalha todas as características empreendedoras durante 5 módulos, 40 horas, e tem um momento que a gente faz a feira. O programa Mulheres em Campo, em parceria com o Senar, tem valorizado o protagonismo de 25 mulheres, cooperadas ou familiares de cooperados da Coabriel. E com essa capacitação, além de aprenderem e empreenderem, elas estão reconhecendo o valor que cada uma tem. Acho que abre novos horizontes e é um curso maravilhoso, que você pode dividir isso com outras pessoas, são experiências únicas que a gente está vivendo aqui. O que mais chamou a atenção assim, foi no detalhe de como fazer as planilhas, como precificar cada coisa, como precificar o trabalho da gente também, que às vezes a gente não precifica, né? É encantador ver a transformação na vida delas, quando elas se empoderam enquanto mulheres e percebem que, caramba, o que eu faço realmente tem valor, o que eu faço realmente vale a pena. Nós mulheres, a gente está assumindo hoje o papel da mulher, que no mercado hoje tem se expandido bastante. Então esse é um momento assim que vai mesmo levar a gente para frente. E essa confiança e disposição da Jaqueline, ampliadas com o curso, refletem também nos resultados que podem ser alcançados, além de fortalecer o processo de sucessão familiar e o cooperativismo. Então, a partir do momento que a gente inclui o casal dentro do processo produtivo, eles passam a ter o mesmo conhecimento e aplica cada um os seus talentos para poder ter maior resultado, maior rentabilidade. Então, a evolução dentro da família, dentro da propriedade, ela vai acontecer indubitavelmente. E como o curso incentiva o protagonismo feminino, a Adelma deixa um recado. A mulher ela tem que estar pareada com o marido, nas decisões, em tudo. É hora delas deixar um pouquinho do serviço doméstico e partir também para o conhecimento, porque desde que eu comecei a ir atrás de curso e me conhecer, hoje eu me sinto mais apta a falar as coisas, mais apta a opinar até dentro da minha própria casa e na minha vida. 30 de setembro é a data que termina o vazio sanitário, um cuidado importante para garantir a boa produção de soja. A soja é uma das principais culturas agrícolas do Brasil, que é hoje o maior produtor e exportador mundial, competindo apenas com os Estados Unidos. Na safra 2022-2023, o Brasil produziu aproximadamente 154 milhões de toneladas do grão. E na última 2024-2025, a expectativa é atingir um recorde de produção. A estimativa é que o país colha em torno de 170 milhões de toneladas, representando um aumento de quase 12% em relação ao ciclo anterior. Em Minas Gerais, as regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba estão entre as principais áreas produtoras. O Triângulo, em especial, é conhecido por ter condições favoráveis para o cultivo, como solo fértil e boa disponibilidade hídrica. Mas este cenário nem sempre foi assim. Em 2003, uma doença conhecida como ferrugem asiática causou maior prejuízo à produção de soja no Brasil, cerca de 2 bilhões de reais. Ela é causada por um fungo que se espalha rapidamente e afeta grandes áreas de produção em pouco tempo. Para evitar mais prejuízos, o Brasil adotou medidas mais rigorosas de controle, como o vazio sanitário. O vazio sanitário é uma medida fitossanitária de controle e prevenção da doença ferrugem asiática na lavoura da soja. Não pode ter planta viva de soja nesse período, que vai de 1º de julho a 30 de setembro. A forma que vai controlar é o produtor que define. Então, o que é importante é que não tenha soja viva nesse período. A
Aqui, o produtor Denis Carrijo segue à risca as recomendações do Instituto Mineiro de Agropecuária. Quando a doença ela entra, tem produtor que, se não fizer o período, não fizer os fungicidas corretos, o pessoal perde até 30% a 40% da produção. Então isso, para um produtor, é completamente um prejuízo devastador, né? Quem não obedece o vazio sanitário pode enfrentar sanções impostas pelos órgãos de fiscalização. Além de multas financeiras, os produtores também podem sofrer penalidades administrativas, como a perda de benefícios ou apoio governamental. Aqueles produtores que deixam de manter o vazio, eles poderão ser autuados pelo INMA por uma multa de mais de R$ 7.000. O produtor, após o plantio, tem que comunicar ao INMA até 30 dias, até o mês de julho. Ele tem que informar que está adequado junto ao vazio sanitário e o INMA fiscaliza essas propriedades. Ele vai, através de denúncias, ele visita as propriedades e verifica se o produtor está realmente cumprindo o vazio. Durante os 90 dias, fica proibido o cultivo da soja para combater a ferrugem asiática. Sem as plantas hospedeiras, o fungo não sobrevive, diminuindo assim os riscos da doença para o próximo ciclo produtivo. A nova safra 2024-2025 começa em outubro e os produtores estão otimistas. Esse ano o clima está mostrando para nós que vai ser um ano bom para todos os produtores e vai ser um período chuvoso bastante. Então a expectativa é só agradecer e vamos para cima aí. Saiu o novo ranking das melhores frutas do mundo e uma que é brasileira está no top 10. Olha só. Vai uma fruta aí? Não é de hoje que as frutas deixaram de ser sinônimo de sobremesa. Hoje elas estão em diferentes receitas, espalhadas pela culinária do mundo todo. Pode ser cítrica, bem docinha, exótica ou bem popular. Depende do paladar. O Taste Atlas, um portal considerado uma enciclopédia gastronômica aqui nos Estados Unidos, fez uma longa pesquisa para definir as 100 melhores frutas do mundo. Claro que não dá para a gente mostrar todas elas agora, mas entre as principais, uma é brasileira. Entre as mais saborosas, os gregos levam vantagem. No quinto lugar aparece a tangerina de Quíos. A ilha onde ela é cultivada ganhou até o apelido de perfumada por causa do cheiro da fruta. Na quarta posição, a Trucała kaszubska. Ufa, difícil falar, mas é bem fácil comer. Há quem garanta que o sabor desse morango tradicional da Polônia é irresistível. Você gosta de laranja? É na Grécia, na ilha de Creta, que a terceira fruta mais saborosa do mundo é cultivada. Portocalha é uma espécie de laranja com formato grande, alongado, firme e um sabor único. No segundo lugar estão os cítricos valencianos, uma categoria que inclui laranjas, tangerinas e limões cultivados na Espanha. Essas frutas conseguem equilibrar com perfeição acidez e doçura. Antes da número 1, sabe que fruta brasileira aparece no ranking? Essa bolinha pequenina e grande de sabor. A nossa jaboticaba ficou no 8º lugar. Ela é rica em vitamina C, ferro, fósforo e antioxidantes. Todas essas propriedades promovem diversos benefícios, como auxílio de prevenção do envelhecimento precoce, danos hepáticos, otimização do funcionamento do intestino, desempenho cognitivo, regulação da glicemia, reduzindo também o colesterol ruim e colaborando no processo de perda de peso. E você consegue adivinhar qual fruta está no primeiro lugar do ranking das melhores do mundo? É a rodaquina, um tipo de pêssego originário da China, mas que hoje é cultivado na ilha de Paros, na Grécia, e se tornou uma das mais populares do país. A Grécia leva vantagem porque o clima e o solo favorecem o cultivo de vários tipos de fruta. Os pêssegos gregos são um sucesso em mercados da Europa e também do Oriente Médio. No Brasil, eles podem ser encontrados em conserva. Agora eu tenho um recado campeão da Mosaic para você, produtor. Você gosta de futebol, certo? E sabe quando aparece aquele craque que eleva a performance e resolve no campo? Na sua lavoura, o craque é Micro Essentials da Mosaic. O fertilizante com NPS em um único grânulo. Nitrogênio decisivo para o desenvolvimento das plantas.
fósforo de alta solubilidade para raízes robustas e maior enchimento dos grãos. 2 formas de enxofre disponibilizadas conforme a necessidade das plantas. Nutrição uniforme e mais resultados na colheita. Fertilizante com NPS em um único grânulo é Micro Essentials da Mosaic. Performance no mais alto nível. Saiba mais no QR Code ou acesse nutriçãodesafras.com.br. Quando a gente fala em área rural, muita gente imagina que fica longe da cidade, mas em Florianópolis não é assim não. Confira agora na reportagem. Quando falamos de Florianópolis, logo pensamos nos pontos turísticos. A Ponte Hercílio Luz, o Mercado Público, a Lagoa da Conceição, as belas praias. Mas sabia que aqui tem propriedades rurais? E para provar isso, a nossa equipe veio até o bairro Ratones, a 25 quilômetros do centro da capital catarinense. E essa daqui é uma das fazendas que a gente encontra aqui no local. Animais dos mais variados tipos. Essa é a fazenda da Gláucia. Ela é apaixonada por bichos, adora o campo e tudo isso a poucos minutos do centro da cidade. A fazenda surgiu quando ela casou e foi morar nessa propriedade com o marido. Aí juntou a fome e a vontade de comer. Ele era da plantação e eu sou mais de animais. E a gente era forte na parte de hortaliça, né? Aí veio a pandemia, a gente teve que se isolar e a gente parou de plantar. Aí passamos mais para a parte forte de pecuária, que é gado. A gente tem cavalos, né? Aí tem cabrito, ovelha, galinha. Aqui a rotina é puxada. Os animais precisam de cuidados no sábado, no domingo, no feriado, todo dia. Mas a paz de lidar com o que ama não tem preço. Os cavalos são uma paixão especial na vida da Gláucia. A conexão dela com os equinos chama a atenção. A alimentação é a mais natural possível. Por isso, eles plantam cana-de-açúcar, por exemplo, para alimentar os animais. E assim, diminuem o gasto com a ração. Muita gente que entra aqui na nossa propriedade, ou por indicação de alguém, a Gláucia faz isso, isso. Nossa, isso aqui é um pedaço no meio de Florianópolis? Eu assim, sim, é daqui de Florianópolis. Já nessa outra fazenda, o foco são os bois da raça Guzerá. Aqui foi o patriarca, o seu Odilon, que iniciou todo o trabalho. Ele recorda que a ilha de Santa Catarina sempre teve o foco na agricultura e na pecuária. O Ratono, antigamente, era carro de boi, carreta, asfalto não tinha, calçamento não tinha, engenho. E naquela época o pessoal vivia mais era da roça, era mandioca. É uma alegria para a gente. Não a mim, que eu já estou de idade, já estou com 82 anos, mas meus netos que vão ficar aí, eu fui também, vai ser uma satisfação ter isso. Hoje, seu Odilon cuida da roça de hortaliças. Tem couve, alface, salsinha e muito mais. Porém, o filho Ivan é que coordena os trabalhos. Ele alimenta os bois, cuida das galinhas, tem esse galpão com uma estrutura de qualidade para dar conforto aos animais e também cria cavalos, que são usados nas competições, principalmente de marcha. Toda a transação comercial na venda do gado é feita pelo peso. Essa daqui é uma balança que o Ivan tem aqui na propriedade dele. O gado entra por aqui e aqui eles conseguem então tirar o peso do gado. Essa balança é daquele modelo mais antigo, analógico, e pode pesar até 1.500 quilos. Vendo o cavalo, vendo o gado, vendo um novilho, vendo uma cria. É do pai para o filho e para mim eu estou passando para o Bruno também para não perder esse gosto que todo mundo gosta, né? A gente gosta de cavalo, gosta de gado, plantação, é muito bom isso. Hoje, Florianópolis conta com 155 produtores rurais devidamente cadastrados. E assim como a família do seu Odilon, novos produtores estão se regularizando para manter o trabalho no campo. Eles conseguem entrar no programa de incentivo, monitoramento, né? Monetário, eles conseguem participar da venda desses produtos que eles mesmos produzem, né? E para quem mantém essa tradição, vender a terra não está em cogitação. No meu caso é paixão. Não vende? Não vendo, não vendo. Não vendo, não empresto, só alugo. Para gente existe muito, mas eu não vendo. Não importa o valor? Não. Ah, não tem dinheiro que paga, né? Aqui é muito bom, né? Porque a gente nasceu aqui e a gente gosta muito daqui, né? Coisa linda!
O estado de São Paulo se destaca como um grande consumidor de vinhos, mas também um grande produtor de vinhos de qualidade. E a região de Ribeirão Preto ganhou até uma rota. Este grupo de apreciadores de vinho não precisou ir longe para conhecer uma vinícola. Eles estão em Bonfim Paulista, distrito de Ribeirão Preto. Gostei muito, espero voltar outras vezes, são vinhos de qualidade. O guia, assim, excepcional na questão mesmo de informação e a gente aprende muito com isso. Eu nem imaginava que existia uma vinícola aqui em Ribeirão Preto. A vinícola é a Terras Altas, criada em 2016, que oferece, com a visita aos vinhedos e a estrutura da produção de vinhos finos, uma experiência de enoturismo que até pouco tempo atrás não existia na região. A nossa experiência hoje ela consiste em você ter uma experiência no vinhedo, onde você vai entender como é possível produzir vinhos na região de Ribeirão Preto hoje. Saindo do vinhedo, a gente vai para a indústria. Então lá nós vamos fazer o caminho da uva. Então por onde entra a uva e por onde sai o vinho. Então você vai percorrer etapas por etapas até ter a transformação em vinho e aí chega a parte mais gostosa do passeio, que é a degustação dos nossos vinhos, né? Por aqui a produção de uvas está em 10 hectares. A fabricação de vinhos é de 40 mil garrafas por ano. O que acontece nessa vinícola, aqui em Bonfim Paulista, também ocorre em outras 3 propriedades rurais nas regiões de Ribeirão Preto e Franca. A união desses 4 lugares se tornou a Rota Alta Mogiana de Enoturismo, criada pelo governo do estado. O anúncio do programa Rotas do Vinho foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas em evento que reuniu o setor na capital paulista. Os enodestinos e as 5 rotas que estão em diferentes regiões abrangem 66 vinícolas paulistas. Além da vinícola Terras Altas em Bonfim Paulista, a Rota do Vinho Alta Mogiana na nossa região tem em Cravinhos a vinícola Biage, que também recebe todos os finais de semana turistas em meio às plantações com degustação de vinhos e almoço. O local tem 12 hectares com uvas consagradas há centenas de anos na Itália. Aqui temos 3 italianas, Sangiovese, que é a uva centenária, né, que produz na Itália o Chianti, o Brunello. Temos a Nebbiolo, que produz Barolo. E temos a Moscato Giallo, que produz os espumantes e os brancos. A propriedade, que foi fundada em 2023, é de uma tradicional família do meio agrícola, que se preocupa em oferecer uma experiência diferenciada para os clientes. A gente está procurando proporcionar aquilo que a gente enxerga que é fundamental das pessoas, vamos dizer, passearem pelo vinhedo, andarem pela fazenda, conhecerem mais a parte agrícola e também degustarem os vinhos para poder realmente conhecer e sentir realmente a importância, vamos dizer, da qualidade dos vinhos que estão sendo feitos no estado de São Paulo. Em Ituverava existe outra fazenda que faz parte da rota, é a vinícola Marquese de Ivrea. Lá é realizada anualmente a festa da vindima, quando os visitantes podem comer a fruta direto no vinhedo. Existem 30 mil pés de uva de origem italiana em área de 12 hectares. A produção já chega a 100 mil garrafas de vinho por ano. Com emoção você vê todo o seu sacrifício, o seu esforço dentro de uma garrafa, né? E ver também a alegria das pessoas em degustar, é indescritível. E saber que a nossa região tem essa potencialidade, né? As condições climáticas, sendo que o melhor período para a colheita é no inverno, porque no inverno aqui na região de Ribeirão Preto, a uva consegue vegetar e ter alto teor de açúcar, que é o que dá o álcool. Já no sul do país, lá é muito frio, ela não vegeta. Então eles colhem como hoje, né? E só dá uva para fazer espumante. Em Franca é a vinícola Arcano, que adota práticas de baixa intervenção para produzir vinhos. A propriedade também abre para visitas e degustação. O responsável pela vinícola Terras Altas comemorou a criação da rota para a nossa região. É uma proposta que vem para trazer valor para a nossa cadeia produtiva do vinho no estado. E a região da Mogiana, que até então era uma região improvável para a produção de vinhos, teve agora também o seu reconhecimento como rota, além dos reconhecimentos internacionais que a gente já está conquistando as medalhas na Europa. Então a qualidade do vinho paulista está subindo proporcionalmente conforme o seu enoturismo também está subindo. Então as pessoas querem conhecer, querem ter experiências e ter essas rotas mapeadas no estado, para a gente é fantástico, vai fomentar muito o nosso setor. E assim a terra do café e da cana agora também se tornou da uva e do vinho.
Essa edição do Agro Record News vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. Eu espero você no próximo programa. Até lá! Agro Record News. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, NPS em grano no único.